Você não está pronto para isso, mas toca o play e não sai até o fim. Prometo que o final vai te dar um choque. Imagine um pedaço de terra, a 35 quilômetros da costa, onde tem mais cobra do que metro quadrado. E todo mundo que pisou, lá se deu mal. Vem comigo, você vai entender por que essa ilha pode ser o lugar mais assustador do planeta. O planeta que guarda um segredo mortal. Imagine um planeta onde a natureza ainda guarda zonas proibidas para o ser humano. Locais onde a vida selvagem venceu. A Ilha da Queimada Grande é exatamente isso, um território que o ser humano não conquistou. A cada tentativa de aproximação, a natureza revida com veneno. Localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, essa ilha parece uma simples mancha verde em meio ao azul do oceano. Mas é um campo minado biológico. A estimativa mais conservadora aponta para algo entre 2.000 e 3.000 cobras venenosas vivendo ali. Isso numa área do tamanho de 60 campos de futebol. A cada passo, uma chance de morrer. A fama dela corre o mundo e tem base sólida. Nenhum outro local tem concentração tão absurda de serpentes letais por metro quadrado. E aqui não estamos falando de qualquer cobra. São jararacas ilhoas, um tipo tão mortal que nenhuma outra espécie humana convive com ela fora dali. Isso transformou a ilha em um ponto de fascínio para pesquisadores e pesadelo para qualquer aventureiro. O acesso é restrito, controlado por órgãos ambientais e pela Marinha, o que só aumenta o mistério. A ilha virou quase uma lenda, urbana viva. Tem gente que duvida da existência dela. Outros juram que é só exagero. Mas qualquer pesquisador sério confirma, ela existe e mata. O mais curioso é que a ilha parece bela à distância. Vegetação densa, típica de Mata Atlântica. Céu aberto, brisa marítima. Mas por baixo das folhas e pedras se esconde a morte. Não há roedores. Não há mamíferos. Não há grandes predadores. Só cobras. Elas mandam ali. Você consegue imaginar um lugar assim em pleno século XXI? Um território hostil onde o ser humano é a presa. É como se fosse uma cápsula do tempo que preserva uma natureza bruta, letal, pura. Essa ilha é um lembrete brutal. Nem tudo foi domado pela civilização. O monstro da ilha, a jararaca ilhoa, a Bothrops insularis, ou como é popularmente conhecida, a jararaca ilhoa, não é só uma cobra, é uma aberração evolutiva. Um experimento natural que deu muito certo para o lado da morte. Seu veneno é tão potente que, segundo estudos recentes, ele pode ser 5 vezes mais forte que o da jararaca comum do continente. Isso significa que uma única mordida pode te levar da dor intensa à falência múltipla de órgãos em questão de horas. Essa cobra não só mata, ela humilha biologicamente. Seu veneno é hemotóxico, ou seja, destrói tecidos, vasos sanguíneos e causa hemorragias internas massivas. A necrose é tão rápida que mesmo com antídoto, as chances de sequelas permanentes são altíssimas. E claro, na ilha, não tem hospital. Se você for mordido ali, está basicamente por conta da sorte, ou do azar. O mais insano, essa cobra só existe ali. Ela evoluiu isolada por milênios, longe dos predadores e da presença humana. E como lá não existem mamíferos para serem caçados, ela se adaptou a outro tipo de presa, aves. Para isso, desenvolveu um veneno extremamente rápido. Pássaros são rápidos e se você não imobiliza na hora, o almoço voa, literalmente. E como ela caça? Do alto das árvores. Isso mesmo, essa cobra não é só terrestre. Ela sobe em galhos baixos e fica ali escondida, silenciosa, pronta para atacar. Imagina caminhar ali cercado por folhas e de repente um bote vindo de cima. A maioria das pessoas só percebe o perigo quando já é tarde demais. Pesquisadores contam que ao andar pela ilha, os movimentos precisam ser quase em câmera, lenta. Todo passo é precedido de uma análise visual intensa do chão, mas não basta olhar para baixo, tem que olhar para as árvores também. Elas são como fantasmas. Você sabe que estão ali, mas não consegue ver até que se movam. E quando se movem, já é tarde. Essa espécie está tão adaptada ao ambiente que parece feita sob medida para proteger aquele território.
E talvez seja mesmo. A jararaca-ilhoa é, de fato, a sentinela daquele solo proibido. A origem aterrorizante da ilha. Mas como esse pesadelo biológico nasceu? A explicação começa há cerca de 11 mil anos, no final da última era glacial. Com o derretimento das geleiras, o nível do mar subiu e isolou um pedaço de terra que antes fazia parte do continente. Esse pedaço virou a ilha, e os animais que estavam ali ficaram presos. No começo era uma ilha como qualquer outra, mas o destino foi implacável. Os pequenos roedores e mamíferos que costumavam ser presa desapareceram com o tempo. E as cobras, que antes caçavam no chão, precisaram se adaptar para sobreviver. A natureza é brutalmente criativa, e nesse caso, ela criou um monstro. As cobras que conseguiram caçar aves sobreviveram. As outras morreram. Ao longo de milhares de anos, essa seleção natural gerou uma espécie com habilidades únicas: bote preciso, veneno letal e camuflagem perfeita. Além disso, o isolamento total impediu cruzamentos com outras espécies. Isso fez com que a jararaca-ilhoa seguisse um caminho genético próprio, cada vez mais afiado. E é isso que faz dela uma relíquia viva, uma cobra única no mundo. A ilha virou um microcosmo de terror. Um lugar onde a evolução foi acelerada pela necessidade. Um ambiente tão extremo que moldou uma criatura quase mitológica. Ela é a prova de que a natureza, quando pressionada, responde com criatividade e letalidade. Muitos cientistas acreditam que, se a ilha não fosse protegida, essa espécie já teria sido extinta, porque a especialização extrema a torna vulnerável fora dali. Ela não se adapta bem a outros ambientes, por isso só ali ela reina absoluta. É a rainha de um trono amaldiçoado. Mortalidade real, lendas e fatos, e é aí que entram as histórias. Há registros antigos de faroleiros que viviam na ilha, antes do farol ser automatizado. Uma das mais contadas é de uma família inteira que desapareceu misteriosamente. Dizem que as cobras entraram pela janela, subiram pelas paredes e ninguém conseguiu escapar. Foi essa tragédia que teria motivado a Marinha a abandonar o posto e robotizar tudo. Mas não para por aí. Há relatos não oficiais de pescadores que encostaram seus barcos por engano e nunca mais voltaram. Os corpos, segundo as histórias, nunca foram encontrados. Apenas o barco à deriva. É claro, muito disso pode ser exagero, fruto da imaginação coletiva. Mas o que se sabe com certeza é que ninguém pode entrar na ilha sem autorização. E mesmo os pesquisadores, quando entram, vão com acompanhamento médico, equipamentos de proteção e protocolos rígidos. Não é exagero, é necessidade. Imagina uma simples distração, um passo em falso e pronto. Você pode ter segundos até o veneno começar a fazer efeito. E a evacuação mais próxima? Uma lancha que demora mais de 40 minutos até o hospital mais próximo. E isso se o mar estiver calmo. É uma corrida contra o tempo, que quase sempre o veneno vence. Até hoje, pesquisadores relatam episódios em que quase foram picados. Teve caso de cobra aparecendo dentro da barraca à noite. Outro caso em que um pesquisador foi salvo por uma bota especial, que segurou o bote. O veneno escorreu pelo couro sem conseguir penetrar. Sorte. Apenas isso. A crise ecológica escondida. Mas nem tudo nessa história é só terror. Existe um lado delicado e quase triste nisso tudo. A própria jararaca-ilhoa, essa criatura tão mortal, está hoje em risco de extinção. A população caiu nas últimas décadas, de cerca de 4.000 exemplares para menos de 2.000. Por quê? Pela diminuição de aves migratórias, pelas mudanças no clima e, principalmente, pelo tráfico. Sim, cobras dessa espécie são vendidas ilegalmente por até $30 mil no mercado negro. É uma fortuna, e isso atrai criminosos. Alguns tentam entrar na ilha escondidos à noite em barcos pequenos, pegam as cobras, escondem em malas e vendem para colecionadores ou laboratórios fora do país. Isso tem causado um declínio sério na população da espécie, que já é extremamente frágil por viver num ecossistema tão específico. E tem mais. A jararaca-ilhoa pode ser letal, sim, mas também é valiosa.
Seu veneno está sendo estudado para desenvolver medicamentos poderosos. Já existem pesquisas promissoras que apontam para o uso dele como base para anticoagulantes, remédios para pressão alta e até mesmo tratamentos contra câncer. A ironia é pesada. Algo que mata tão rápido também pode salvar. A ilha, então, não é só um cenário de horror. É um ponto de equilíbrio delicado entre o perigo e a esperança. Um lembrete de que tudo na natureza tem seu lugar e que muitas vezes o que mais tememos é também o que mais precisamos proteger. O golpe final. Se você achava que horror era coisa de filme, essa ilha é real, histórica e aterradora. Mas sabem o que é mais surpreendente? Esse lugar serve de laboratório para antídotos. A jararaca ilhoa pode salvar vidas. Uma reviravolta sinistra, né? A maior ameaça natural virou esperança médica. Não sai ainda. Se você curtiu essa viagem entre vida, morte e evolução, inscreve aí. Tem mais histórias malucas vindo. E a próxima pode ser mais insana do que essa. Te vejo no próximo vídeo. Fica ligado, porque o mundo real é mais louco do que você imagina. Se gostou, curte e deixa o seu like.